Sou grato a Deus pela consideração das pastoras, todos os obreiros que têm para conosco, né? E é um prazer poder servir os irmãos, ainda mais na área da administração da palavra. Fico muito alegre com isso. Espero muito em Deus que traga edificação para os irmãos. Amém. Eu vi a pastora aqui falando várias vezes: eu não quero ser enganada. Não é verdade? Alguém vai querer ser enganado aqui? Não. Ninguém quer. Mas, irmãos, é terrível. A gente que acompanha a história, eu lembro que quando estava perto do ano 2000, foi um desespero. Era a gente abrir um buraco, escondendo dentro do buraco, porque disseram que o mundo ia acabar, e não tinha nada disso. Depois foi um filme em 2012, que foi lá uma profecia do país aqui da América do Sul, e muita gente ficou desesperada. E a gente já sabia que a profecia verdadeira que se cumpre é a que está na palavra de Deus. E várias outras coisas que a gente vê todo ano no YouTube, profecias que deixam muita gente desesperada. Eu lembro de uma que teve um tempo desse, que diz que os demônios iam estar soltos na rua, todo mundo tinha que acender uma vela e ter óleo rícino em casa. E fechar a porta desde quando o cabelo precisa de porta para poder entrar. Mas, irmão, teve muita gente que acreditou. Então são muitas profecias, muitas situações, e como nós não queremos ser enganados, o propósito é ajudar-nos a ter segurança o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Como já foi apresentado, eu sou o pastor Jaime Júnior, eu sou pastor auxiliar na Catedral da Assembleia de Deus. Eu converti em 82, 40 anos aí está nessa jornada, de obreiro tem mais de quase 30 anos, e para mim eu me sinto muito honrado toda vez que é para compartilhar algo de Deus. Nesse seminário, o tempo é muito corrido, eu sei, então a gente vai tentar responder algumas perguntas que eu sei que as pessoas têm. Se nós formos responder durante a ministração, aí pode ser que demore um pouco. Então os irmãos decidem se a gente pode deixar as perguntas para o final. Hoje nós vamos dar alguns tópicos e amanhã nós encerraremos os tópicos, está certo? Então, se os irmãos assim quiserem, você guarda a sua pergunta, preste bem atenção, e eu vou deixar uma margem de tempo. Eu vou deixar uma margem de tempo, terminar um pouquinho antes, eu vou correr um pouco para alguma dúvida que eu sei que sempre tem, e é importante, não saia com dúvida. Não garanto que vou responder tudo, porque só Deus sabe tudo. Mas o que eu puder ajudar os irmãos, e o que não tiver resposta hoje, amanhã trazer, pode ter certeza. Nosso prazer é poder dirimir o máximo de dúvida possível. Eu convido você a lermos em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Hoje no meu trabalho ligaram o ar-condicionado e eu peguei uma alergia logo hoje. Mas espero que os irmãos entendam bem. Vamos achar Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 29. Eu leio um versículo e os irmãos repetem o mesmo versículo depois. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Toda a igreja. Coisas encobertas para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Pai querido, estamos aqui na tua presença. Aqui está a tua igreja reunida por amor à tua palavra, à tua presença, meu Pai. Eu suplico que o dono dessa igreja, através do teu Espírito, venha falar, venha edificar a tua igreja, venha
venha trazer à luz tudo aquilo, meu Pai, que nós precisamos entender. Haja também despertamento, haja fortalecimento, meu Pai, na fé, através da Tua palavra, Senhor. Nós invocamos agora que verdadeiramente seja repreendido toda ação maligna, todo entendimento, nós levamos cativo, meu Pai, ao sangue da cruz. E o Senhor repreenda agora, meu Pai, todo mal, toda inquietação, toda perturbação de alma, e que o Espírito de Deus tome o primeiro lugar neste lugar, e a bênção que nós dividimos em nome de Jesus. Nesta noite feliz, seu amor real. Seu amor real, sua paz gozarei, eu marquei encontro com Deus, eu marquei encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Abençoe, meu filho. Seu amor real, tua bondade, tua paz gozarei, teu Espírito, eu marquei encontro com Deus. Amém? Passar o próximo slide, por favor. Só lembrando os irmãos, como a pastora falou, está aqui o slide, mas tem também esse gráfico aqui, tá bom? Sobre o seminário. Isso aqui é um estudo panorâmico, é uma visão geral sobre os acontecimentos previstos na Bíblia. Nós temos aqui algumas observações antes de entrar no estudo com os irmãos, que são muito importantes. A palavra escatologia vem do grego, quer dizer escatos, quer dizer último, e logos, que vem de estudo. Então, escatologia é o estudo das coisas do fim, ou dos últimos acontecimentos. E uma coisa importante de notar é que há várias profecias na Bíblia, mas não quer dizer que toda profecia está dentro da escatologia. Escatologia, ela se atém às coisas que irão acontecer a partir do arrebatamento da igreja, principalmente. E muitas profecias dos profetas do Antigo Testamento já aconteceram em relação a algumas em relação a Israel, tem algumas que vão se cumprir futuramente. Aí sim elas vão estar dentro do estudo da escatologia. Escatologia é uma área que envolve estudos tanto do livro de Apocalipse como dos profetas. Então não é impossível estudar escatologia só dentro de Apocalipse, porque Deus é tão perfeito que quando Jesus foi ensinar para aquele discípulo de Emaús, ele disse que começou a ensinar tudo o que dele dizia a respeito, desde o livro de Gênesis, na lei dos profetas. Então Deus deu porções que estão distribuídas na Bíblia, mas os principais profetas escatológicos são Malaquias, Daniel, são os principais. E é claro, tem os messiânicos, que é Isaías, certo? Então o livro de Apocalipse, ele deve ter uma leitura acompanhada desses livros, além das profecias dos evangelhos e do Novo Testamento também. Então eu queria só primeiro ter algumas considerações com o irmão, muito importantes sobre esse estudo. Primeiro, existem várias correntes de interpretação do livro de Apocalipse, de escatologia. Então o que nós vamos passar para os irmãos é uma linha teológica de quase todas as igrejas pentecostais. Mas por quê? Só porque vocês são pentecostais? Não. Cada linha tem as suas fundamentações. Mas quando a gente analisa algumas fundamentações, nós vemos conflitos muito grandes. Toda linha teológica sempre vai ter um ponto de interrogação. Todas têm um gargalo. A gente, principalmente as igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus e quase todas, ele tem uma linha de
de bom senso e de consenso, e essa linha que nós vamos adotar. Esse seminário não é um seminário acadêmico, então eu não vou poder ficar explicando todas as linhas de pensamento, senão a gente vai perder muito tempo. Nós vamos colocar a nossa linha de pensamento e a fundamentação bíblica que nós acreditamos está coerente com a revelação de Deus. Amém? Amém. Outra coisa, o perigo do apego à inerrância teológica. O que queremos dizer? Por mais que nos esforcemos a poder extrair as passagens e dali ter uma linha harmônica, teológica e escatológica, pode ter falha? Pode ter falha. Deus, nós vimos aqui, as coisas reveladas, pertencem aos homens, mas as ocultas a Deus. Deus, por um motivo ou por outro, pode ter deixado que alguma coisa estivesse oculta para ser revelada num tempo oportuno. Mas isso não quer dizer que nós estamos a cego, de jeito nenhum. Temos uma linha. Mas não, quando você vê qualquer professor de teologia dizendo, irmão, vai ser assim, só vai ser assim, tome cuidado. Isso é falta de humildade, porque nós não temos 100%. Daniel, quando quis saber um pouquinho, olha, Daniel, o livro está selado. Sela até o tempo do fim. Então, no tempo do fim, o Espírito Santo tem mostrado várias coisas. Tem aberto o nosso entendimento, que já foi plano de Deus que fosse assim. Mas mesmo assim, pode ser, vamos passar pela grande tribulação, nós acreditamos que não. Mas se nós, por um motivo, um versículo que nós atentamos, crucificar a Jesus por causa disso, por causa de passagens que não estavam totalmente abertas. Então nós vamos tentar o máximo possível estar dentro da linha de pensamento, de consenso, mas vamos tomar sempre cuidado. Vai ser sempre assim, assim e assim. Então, que segurança nós temos? Nós vamos ter a segurança do que nós estamos falando aqui com os irmãos, mas nós podemos nos apegar a algumas certezas. Independente se uma coisa vai acontecer antes ou depois, isso ou aquilo vai acontecer, independente de alguns acontecimentos que nós prevemos, por interpretação que aconteça, assim, nós temos alguma certeza. Quais são as certezas? Nós vemos aqui no nosso quadro aqui. Uma certeza: a injustiça e a iniquidade não vai passar em branco. Com certeza haverá condenação dos ímpios. Todos os homens e mulheres que preferiram adotar a injustiça e o pecado terão a sua penalidade. Isso é bíblico. É uma das palavras que mais fala no Salmo, é sobre a justiça de Deus. Isso é certo. Outra coisa que é certo, a salvação dos justos e fiéis. O Senhor prometeu, bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Amém? Então, assim como tem a condenação, vai ter salvação também. Vai ter descanso para os que lutaram. Isso aí são certezas. A vitória final de Deus sobre o mal. Nós lutamos contra o mal, e Deus também luta. E tem hora que parece que o mal está prevalecendo, Mas, irmão, a Bíblia diz, eu vi um livro do Salmo que eu achei muito lindo. Vi o ímpio florescer, mas depois voltei e ele já não existia mais. Vai acontecer assim com o mal. Um dia o mal e os seus agentes, que são o diabo, e todos aqueles que obedecem, vão ser destruídos. E a Bíblia diz que o Senhor vai criar um reino onde só habita a justiça. Amém? Outra certeza, Jesus voltará. É um dos temas mais falados do Novo e do Antigo Testamento, é a vinda do Rei dos Reis do Filho de Deus. Outra coisa, Deus sempre estará no controle da história. Parece que não está, A igreja orou um tempo desse, por isso aqui não foi, irmão. Tem que ser do jeito dele. Uma coisa que a igreja aprendeu é: Senhor, seja feita a tua. Quem é sábio? É o nosso Deus. Quem sabe fazer as coisas? O nosso Deus. Então tudo vai dar do jeito que Ele quer. Amém? Há necessidade de perseverança. Algumas certezas que eu estou falando com os irmãos. E a última que eu queria deixar: necessidade de perseverança na fé, na esperança e na prática do bem. Persevere.
Persevere, ainda que você não esteja entendendo, ainda que muitas coisas estejam confusas, fique com os fundamentos, vai ter retribuição para o justo. Quantos querem perseverar até o fim, amém? Outra coisa é que o livro de Apocalipse, irmão, tem gente que morre de medo. Eu já fui em algumas casas, irmão, eu não leio de jeito nenhum, eu morro de medo, né? Porque pensa que o livro de Apocalipse é um livro que só fala de destruição. O propósito do livro de Apocalipse não é infundir medo em ninguém, né? Mas descortinar para a humanidade o constante combate entre o bem e o mal, o absoluto controle divino sobre toda a história humana e a presença de Deus de forma ativa. Deus não está só lá no céu acompanhando, não, Ele está aqui acompanhando a história da humanidade, a presença ativa de Deus na história dos homens e o descortinar da plenitude da vitória de Deus. Ou seja, o livro de Apocalipse é para mostrar tipo uma batalha final, né? E que nessa batalha são duas forças, o bem e o mal. Deus e os seus servos, os anjos e os homens. O diabo e os seus servos, os demônios e os homens também. E que no fim, nós somos, o judeu falou uma coisa que eu achei interessante. A Bíblia do judeu não é igual a nossa, que ela começa para nós, de trás para frente, né? O hebraico é de trás para frente. E o judeu falou assim: sabe por que nós escrevemos de trás para frente? Porque nós já sabemos o final da nossa história. Aleluia. A vitória é nossa. Aleluia. O sangue de Jesus. Então, o livro de Apocalipse não é para assustar, é para mostrar a vitória de Deus contra o mal e de todos que estão do lado de Deus. Quantos estão do lado de Deus? Amém? Você vai ser vitorioso, ainda que esteja passando, né, por algumas dificuldades. Portanto, o propósito do livro é ser encorajador. É ser um livro encorajador para todos os que amam a Deus e a prática da justiça, pois vencerão juntamente com Ele. O que nós temos que fazer? Escolher de que lado vamos ficar. Se ficarmos do lado do Senhor com toda a nossa fraqueza, mas rejeitando o mal, chorando para fazer o bem, porque não há quem não peque, às vezes nós passamos grande dificuldade, mas o Senhor conhece o coração que anseia andar na luz. O Senhor fala para essa igreja: não temais pequenino rebanho, porque ao Pai agradou de dar a vocês o reino de Deus. Amém? Vamos para o próximo slide. Então, para começar o nosso estudo, nós queremos compartilhar com os irmãos primeiro essa pequena introdução para entendermos o propósito eterno de Deus. O que nós chamamos de propósito eterno de Deus? O que Deus tinha em mente quando fez a sua criação? Isso nós vamos chamar de propósito eterno. E é o que Deus tinha em mente. A Bíblia diz que tudo que Deus planeja vai acontecer. Ainda que aconteça aqui, mas vai ser do jeito que Ele quer. Então isso nós chamamos de propósito eterno de Deus. E qual que era o propósito eterno de Deus? Deus teve um propósito quando criou: compartilhar a sua glória com a criação. Compartilhar a sua glória com a criação. Então o amor faz isso. O egoísmo segura, o amor abre e distribui. Deus então, Ele compartilhou no mundo celestial primeiro a sua glória, né? E o que aconteceu? Lá no céu, eles não entenderam essa glória. Quando Lúcifer viu todo o poder que ele tinha, a majestade que ele tinha, em vez de ele glorificar a Deus por tudo, ele pegou aquele poder: eu posso fazer então ser maior do que ele. Ele usou o poder não para a glória de Deus, mas para competir com Deus. E ele perdeu a visão. E lamentavelmente com o homem aconteceu a mesma coisa. Quando Satanás desceu e viu Deus criando o homem, ele também quis tirar o homem do propósito da criação. Deus deu para Adão a glória da criação. E eu disse que nós somos a glória da criação de Deus. Só que na tentação Satanás conseguiu colocar na cabeça de Adão: se você comer esse fruto, Deus tem medo que você come e você ser igual a ele. O meu irmão. Então o mesmo mal que ele teve, ser igual a Deus, ele fundiu na mente de Adão e Eva. Se vocês comerem, Deus tem medo de vocês comerem e sair igual a ele. Então eles comeram. Então também não entenderam o propósito de Deus em compartilhar com ele tanta glória, né, de serem o cabeça da criação terrena, e também caíram.
Deus já sabia, Deus sabia. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala do Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, quando a Trindade já foi fazer a criação, já sabia da queda de Satanás e também da queda dos homens. Mas se sabia por que ele fez? Porque aquilo que está na mente dele não vai voltar. O interesse dele é compartilhar sua glória com seres que o amassem, que o adorassem, que quisessem viver com ele em harmonia. E ele sabia que alguns não queriam, mas ele deu livre-arbítrio. Mas eu queria dizer para os irmãos que ele vai cumprir esse propósito. Se querem ver agora, Jesus ele fez uma oração linda. Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo para que vejam a sua glória. Aleluia. Então, Jesus, que outra coisa que Jesus falou na sua oração de João foi: Pai, eu quero que eles sejam um em nós, assim como nós somos um. Está vendo? Então, essa unidade sempre foi o propósito de Deus. O pecado veio, e nós vamos chamar isso de criação inicial sem pecado, e depois, por causa do pecado, nós vamos chamar então de o parêntese de Deus. O que é o parêntese de Deus na criação? É Deus agora entrou no pecado, Deus agora vai estabelecer um plano de resgate da humanidade. Para os anjos caídos não tem mais jeito, mas para a humanidade tem. Que os anjos já estavam na glória dele, nós não. Então Deus agora vai criar um parêntese que vai ser o plano de resgate, o plano da salvação. E nesse plano agora, então Deus pode voltar, por gentileza, no anterior. Então nós vamos ver aqui o plano de salvação. Começou lá em Gênesis 3,15, quando foi a profecia de que o Senhor falou para Adão e para a serpente: da semente da mulher vai nascer um que pisará na cabeça da serpente. A serpente simbolizando Satanás, e Deus prevendo que um dia haveria ali. Adão foi derrotado no meio do paraíso. Eu vou trazer um para a terra, que não vai ter nenhum conforto que Adão teve, mas ele vai derrotar a serpente. Tu lhe ferirá, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Com a morte de Jesus, Satanás não tem mais poder na sua vida, mas vai ter um julgamento eterno dele. Então, já começou o plano de salvação em Gênesis 3,15. E então Deus vai idealizar uma família que vai ser, que vai ser aquela que vai ser a agência da criação da salvação, através de Abraão. Deus criou um povo, e esse povo deveria disseminar o conhecimento de Deus na terra, até que Jesus veio. Jesus veio, já temos João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não só para os judeus, mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação, preparar uma família, para ser a família que iria receber o Salvador. Uma nação, isso aconteceu em Israel. Depois o tempo da vida do Salvador, e isso aconteceu. A Bíblia diz que na plenitude do tempo Jesus veio. Depois o próprio Jesus falou, o anjo falou: olha, se mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Jesus morreu, foi sacrificado, voltou para o trono de Deus, mas o próprio Jesus deixou claro que há um relógio para essa humanidade. O próprio Jesus. Todas as culturas já têm consciência do fim do mundo, mas Jesus deixou claro no versículo: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Essa terra, com toda a sua estrutura que nós temos hoje, vai acabar. Quando? Vamos ver daqui a pouco o nosso estudo. E por fim, nós vamos ver então o final de todas as coisas. Antes do final do mundo, nós vamos ver então o juízo final, que vai julgar todos os homens, desde Adão até as pessoas do milênio, e ali tem o juízo tem um branco, e alguns vão para vergonha e desprezo eterno, e outros vão para a vida eterna. E aí o parêntese fecha, e agora nós vamos ter um propósito eterno. Toda a eternidade, o Senhor nos dará com nossos olhos toda lágrima, estaremos coração e é muito importante nós termos aqui visão do propósito eterno. Hoje estamos aqui nessa linha vermelha, né? É dentro do período do parêntese que está o projeto de salvação. Quando acabar, nós vamos ver depois do julgamento natural, né? Aí vem o estado eterno. Está dando para entender, irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos vai segurando. Pode passar para o próximo, por gentileza. Então, agora mesmo nós vamos entrar já no estudo da escatologia, que começa com a questão do arrebatamento da igreja, né? Então, nós vemos aí
que a escatologia em si, os eventos escatológicos, eles começam a ter início a partir do arrebatamento da igreja, que é um dos assuntos mais comentados por Jesus e pelos apóstolos, né? Um de cada 30 versículos, e em 23 de seus 27 livros, abordam sobre a vida de Jesus. E nós temos então aqui que essa vida de Jesus, né, que é tão comentada, ela vem na verdade em duas etapas. Uma será invisível, né? Dois estarão na mão, será tomado, outro será deixado, né? E o Senhor virá como ladrão. Essa é a vida invisível. Vamos ler com o versículo que eu pediria para a pastora ler, por gentileza, que nós vamos chamar de rapto da igreja. É a vinda invisível. Somente os preparados e os salvos escutarão o toque da trombeta. Pode ler para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E a pastora, por gentileza, lê para nós 1 Coríntios 15, 51 a 53. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a glória do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu de alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque compreende isso, que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é moral se revista da imoralidade. Imortalidade, desculpa. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Olha só, irmão, então Deus revelou ao apóstolo Paulo alguns detalhes sobre a vida dele. Esse ritual só mostrou para Paulo, né? Em Tessalonicenses e em Coríntios. Em Coríntios ele fala que no momento, no abrir e fechar de olhos, isso que é mortal se revestirá, ou seja, seremos transformados. Até aí não está muito claro, mas em Tessalonicenses ele fala de toda uma cerimônia que acontecerá. Em 1 Tessalonicenses ele fala que o Senhor virá aí para as nuvens, com a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, e os que estiverem mortos serão transformados, e os serão ressuscitados, né? Os que estiverem vivos. Então, nesse ritual, ele fala, nós, nesse ritual da nossa transformação de ida para o céu, vai acontecer dois acontecimentos no mesmo momento. Os que estiverem vivos serão transformados, isso ele já tinha falado em 1 Coríntios. E os mortos serão ressuscitados, mas nós não iremos na frente dele. No ritual, os dois estarão subindo junto com o corpo glorificado ao encontro do Senhor. Só a igreja vai escutar esse dia. Só a igreja. A trombeta, essa trombeta da primeira vida não é a trombeta de Apocalipse. A trombeta de Apocalipse, outra que Jesus fala em Mateus 24, é a trombeta do juízo. Essa trombeta é a convocação para as bodas do Cordeiro lá no céu. É a convocação para a salvação, estar com o Senhor. Uma é de convocação e outra é anunciamento de juízo. Está dando para entender? Então essa trombeta, só quem vai escutar são os que estiverem preparados. Amém? Ela vai ser invisível. É um ritual muito maravilhoso que vai acontecer nesse dia. Então,
não haverá, eu coloquei até uma coisa, porque aqui eu já aproveito para colocar algumas coisas que todo mundo fala. Bom, já eu fiquei sabendo que depois do arrebatamento, as pessoas vão ler a Bíblia, ninguém vai entender nada, e que o Espírito Santo vai ser tirado. Isso não tem na Bíblia. O Espírito Santo é Deus, ele não vai ser tirado, porque a Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então o Espírito Santo não vai sair, porque isso aqui é dele, não é do diabo, porque ele vai sair. O que vai acontecer é o que aconteceu lá no livro de Gênesis. Quando o Senhor mandou o dilúvio, olha o que Deus falou: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Até a época do dilúvio, o Espírito Santo tentando convencer, mas o coração dos homens mal, perverso, o que foi? O Espírito Santo, deixa, eles não querem nada não. Vamos fazer agora só o dilúvio, eles não quiseram, tiveram a oportunidade dele. Então não é assim como aconteceu no dilúvio, e que o Espírito Santo deixou de agir, tentar convencer e arrepender, trazer arrependimento para os homens. No arrebatamento é a mesma coisa. Quem vai levar a igreja para o céu é o Espírito Santo. Então ele leva a sua igreja para o Cordeiro leva para a casa do Pai, né? E como Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Tanto é que a Bíblia diz dos salvos durante a grande tribulação. Nós vamos falar. Ninguém pode ser salvo se não for pelo convencimento do Espírito Santo. Ninguém. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então o Espírito Santo não vai ser tirado, ele vai continuar aqui, deve agir de alguma forma diferenciada, mas continua, porque a Bíblia diz que de milhares que vão se reconciliar em nome de Jesus. Então vai ter o Espírito Santo sim, ele não vai ser levado, ele vai continuar, porque ele é Deus e ele vai convencer os que ficaram, né? Outra coisa, nós somos pré-tribulacionistas, quer dizer o quê? Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da grande tribulação. Há algumas linhas que falam que a gente vai ser arrebatado durante, que é o mid-tribulacionista, ou depois, pós-tribulacionista, que a igreja vai passar toda a tribulação e depois ser arrebatada. Nós não aceitamos essa ideia por causa de alguns fundamentos. Quais são? Primeiro, o motivo da grande tribulação se chama na Bíblia o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. É o dia do Senhor, é o dia da ira. E Deus está irado contra quem? Contra o pecado e o pecador. Então, os irmãos veem que toda vez que houve juízo de Deus sobre a terra, Deus livrou. Quando ia até o juízo do dilúvio, Deus tirou Noé. Quando ia até o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus tirou a Ló e a sua família. E olha, vamos ler, se todos puderem abrir, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, e uma das pastoras irá ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para o convosco, e como duvidamos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus vai voltar e vai nos livrar da ira futura. Então, por isso que nós não acreditamos, por esses vários argumentos, que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é juízo, e juízo sobre falta de arrependimento. Irmãos, são quase 6.000 anos de história, de Jesus para cá, 2.000 anos que o evangelho de graça e misericórdia é pregado. E o que está acontecendo? A Europa deixou de ser cristã, boa parte dos países do mundo ocidental estão rejeitando, fora os cristãos, a igreja, a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Vocês sabiam disso? É a religião mais perseguida do mundo, é o cristianismo, a despeito da sua mensagem de graça, amor e misericórdia. Então a Bíblia diz que aquele que rejeita a misericórdia vai ser quebrantado sem que haja misericórdia. Então por isso que nós não acreditamos que iremos passar pela grande tribulação. Amém? Pode continuar? Qualquer pergunta, os irmãos vão gravando. E a segunda vinda de Jesus, ela é prenunciada, né? Por vários sinais. Acho que todos os irmãos aqui já ouviram falar dos sinais: fome, peste, terremoto, fenômenos sociais. Paulo diz: olha, os últimos dias serão trabalhosos,
porque os homens serão amantes e mesmo os filhos não terão amor pelos seus pais, né? Jesus falou: olha, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus então deixou claro que não haveria nem fé e nem amor nos últimos dias. São duas situações que estariam em dificuldade. No plano político, nação contra nação, guerra. Mateus 24, né? 2 Tessalonicenses 2, guerra, terremoto, pestes. Agora já aconteceu mais um terremoto na Turquia. Só que no livro de Apocalipse fala de um terremoto como nunca aconteceu, em que as cidades das nações vão cair. Então, um terremoto de muito maior abrangência. Mas aí já vai ser no contexto da ira. A igreja vai e o Senhor derrama a sua ira sobre a terra, como ele diz, como nunca houve. Vai ser um dia de angústia, dia de dor, em que os homens vão querer morrer, não vão encontrar a morte. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então nós vemos aí que na segunda vinda de Jesus é prenunciada de sinais, mas eu queria deixar para os irmãos o último sinal e o mais importante. Eu queria que os irmãos estivessem muito atentos a esse sinal e que toda a igreja abrisse sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e que você entendesse. Vai ser o último anúncio mais visível e inteligível que o Senhor deixa para a igreja. 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. Pode ler, por gentileza. Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se separará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Olha para cá, preste bem atenção, guarde esse versículo. Paulo, para os Tessalonicenses, quem lê a primeira epístola de Tessalonicenses, parece que Jesus ia voltar naquele dia. Paulo estava tão animado que ele falou: olha, o Senhor está voltando. E tinha gente deixando de trabalhar de muita coisa naquele contexto, porque acreditava, mas o Espírito Santo mostrou para Paulo: não, Paulo, agora não. Aí Paulo teve que escrever 2 Tessalonicenses, e aí ele vai falar bem assim, nesse capítulo eu vou trazer para uma linguagem mais assimilável. Olha, irmãos, com relação à vinda do Senhor e a nossa manifestação, ou seja, a nossa partida para estar com Ele, isso não acontecerá. Vou repetir, irmãos, com relação à vinda do Senhor, tão aguardado o arrebatamento da igreja, com relação à vinda do Senhor e a nossa manifestação com Ele, nós estarmos com Ele, isso não acontecerá. Vamos repetir essa frase? Isso não acontecerá? Só mais uma vez? Isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Aí ele vai falar dois sinais. Sem que antes venha a apostasia, é o último sinal, e a manifestação do homem do pecado. Então, ele diz aí no apóstolo Paulo que o mundo vai estar dominado pela apostasia. O que quer dizer apostasia? Abandono da fé. Pessoas que eram crentes agora se envolvem com outras verdades, com outras mentiras, né? Outros enganos. Pessoas que pregavam a palavra não pregam mais. Pessoas que criam na palavra de Deus não criam mais. Então Paulo diz que o primeiro sinal é sem que antes venha a apostasia, abandono da fé. Falei para os irmãos, a Europa não é mais cristã. Ela não acredita mais em Jesus, não acredita mais na palavra de Deus. Estados Unidos, apesar de dizer, entre um país cristão, Estados Unidos já não acredita em muita coisa que está na Bíblia, né? Lá está crescendo outras religiões, até o satanismo está crescendo lá. É uma coisa terrível, o abandono da fé. América do Sul, e então a apostasia é o abandono da fé. Eu creio que quantos aqui tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Tem alguém que tem mais de 20 anos de crente? Tem aquele sempre vovô que era só eu, tem 40, né? Nós temos esse cara ali.
Vocês já repararam a diferença de lá para cá do Evangelho? Com certeza. Quem pastoreia a igreja, irmão, está suando, chorando amargamente. Está muito difícil. As pessoas não querem, igual Paulo diz: olha, irmãos, nos últimos dias serão trabalhosos. Os homens darão ouvidos a espíritos de demônios. Então, assim, né, as pessoas não querem mais a verdade. Púlpitos, eu que sou pastor, eu posso falar. Púlpitos, liderança de igreja, não querem que você pregue a verdade. Isso vai espantar os membros. Não querem que fale sobre o pecado, não querem que fale sobre o conselho. Isso aí é vários lugares. Tem lugar que falou: ó, não veio exaltar meus membros, não, viu? Já tem lugar que falou de convidar. Mas não é para pregar sobre isso. É para pregar sobre o que o povo gosta. E o que o povo gosta? De crucificar Jesus. Crucifica ou crucifica. A vontade do povo não é a vontade de Deus. Então a apostasia, todo mundo está presenciando isso. É o segundo sinal, isso nós estamos vendo. Mas o segundo, é isso que eu queria que você prestasse atenção. Isso não acontecerá sem que venha a apostasia. Agora o segundo, a manifestação do homem do pecado, que se levanta contra Deus, que é o anticristo. Então o último sinal para a igreja vai ser que a igreja vai ver: ele está aí. O problema, irmão, todo mundo agora é anticristo. Chamaram o coitadinho da Dilma de anticristo, chamaram o Lula de anticristo. Pastor, você é um pouquinho famoso, é um anticristo. Não é assim, não. O anticristo, nós vamos entender daqui a pouco, o anticristo não é qualquer pessoa. Ele é o líder daquela região, do mesmo que crucificou e destruiu o povo de Deus, é daquela região. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O anticristo então não é qualquer pessoa que é o Macron, é não sei o quê. Não é assim. O anticristo ele vai ser uma pessoa que ele vai ter assim uma capacidade de inflamar pessoas. Ele tem uma retórica tão forte que ele, como o Hitler, né? Quem viu o Hitler falando, como ele convenceu a Alemanha, depois como é que eu fui enganado por aquele homem? E o anticristo é um homem que vai ter um poder de oratória tão influenciado por Satanás, assim como o crente cheio do Espírito Santo. Quando ele fala, pessoas choram, pessoas sentem que a palavra falou com ele. O anticristo, nós vamos ver daqui a pouco, ele é uma pessoa que vai receber uma carga de poder e de maravilha de Satanás tão forte, que o que ele falar vai influenciar a multidão. Então não é qualquer líder. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, mas eu só queria deixar para a igreja que Paulo está deixando claro que os dois únicos sinais, a apostasia e a manifestação, nós vamos presenciar o anticristo antes do arrebatamento da igreja. É o último sinal que Deus está dando para quem quer se arrepender. Mas cuidado, anticristo não é qualquer um, nós vamos falar sobre ele aqui daqui a pouco. Está dando para entender? Então, os dois últimos sinais, a apostasia já se cumpriu e a manifestação, nós já queremos que o anticristo já está no mundo e ele vai se manifestar a qualquer momento. As nações estão se organizando de tal forma a ter uma liderança mundial, estão desejando. Vários líderes já falaram: precisamos de uma liderança mundial, precisamos de uma nova ordem mundial, de uma fala única. Então ele já está vindo aí a qualquer momento, né? Então, pode passar para frente? Deu para entender até agora? Próximo, por favor, irmão. Então, nós vamos ver aqui uma coisa, falamos do arrebatamento da igreja. A igreja foi levada ao céu. Vamos ver então alguns acontecimentos paralelos. Igreja para o céu, quando ela foi arrebatada, o que vai acontecer? Vamos ficar só cantando glória a Deus e aleluia? Não. Vai ter alguns acontecimentos lá no céu após o arrebatamento da igreja. Esses eventos aqui, nós vamos ver aqui, o primeiro grande evento é o julgamento da igreja. Pastor, eu podia ler por gentileza 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e a outra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Esse slide vai estar à disposição para qualquer um que quiser depois, assim como a apostila, tá certo? Vamos ler então 2 Coríntios 5, 10. Amém. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bens ou mal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Ora,
o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Versículo 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse Preste bem fundamento, atenção. e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, preste bem atenção aqui agora. Logo após o arrebatamento da igreja, o primeiro evento que vai acontecer, naturalmente, é o julgamento da igreja. Este julgamento não é para condenação. Ninguém vai ser jogado lá, cabeça para baixo, de volta para o inferno em qualquer outro lugar. O objetivo do julgamento da igreja é trazer justiça e retribuição, galardão para todos os crentes. E o que Paulo diz? Olha, eu lancei o fundamento, quer dizer, depois que eu aceitei a Cristo, que eu vou agora construir sobre esse fundamento que é Cristo. O que é essa construção? As suas obras. Como é que vão as suas obras depois que você aceitou a Cristo? Como é que é a sua vida? O que você fez por Ele, pela igreja? Aí Paulo vai usar aí uma metáfora, uma simbologia. Alguns sobre esse edifício, eles vão construir, tem o fundamento que é Cristo, mas vão construir obra de ouro, pedras preciosas, prata. Ele está querendo dizer que essas obras são de metais preciosos. Outros vão construir madeira, feno e palha, ou seja, o Senhor julgará a qualidade das nossas obras. E Paulo usou dois tipos de obras, alguns que não vão se queimar, que é ouro, prata, pedras preciosas. São aquelas obras que fazemos para o Senhor com um profundo amor, ainda que haja sacrifício. E aquilo que vai, muitas vezes, você está doente, mas você vai fazer a obra de Deus. Muitas vezes você está cansado, mas você vai fazer. Muitas vezes você está em dificuldades, mas você faz porque é para o Senhor. Não faz porque senão alguém vai falar. Não faz porque senão vou ficar reclamando. Não faz para se aparecer. Tem coisa, irmão, que nós fazemos para Deus que normalmente não se faria, que envolve muita renúncia e amor. E o Senhor sabe os que fazem a obra de Deus por amor. O Senhor sabe aqueles que precisam de tapinha nas costas. Se não der o tapinha, o negócio não vai. Se não falar no público o nome dele, não faz. E quando faz, muitas vezes é com bico de tucano. Aquele bicão assim, você não fez nada, você não vai ficar falando meu nome. Então, pedras preciosas são aquilo que envolve o teu esforço. Ainda que você seja condenado, ainda que você seja julgado. Por que muita gente não quer fazer a obra de Deus? Vou fazer para quê? Depois todo mundo fala que eu não sei fazer direito, depois as pessoas ficam me julgando, falam que eu quero aparecer. Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Se o Senhor me entregou algo para fazer, eu vou fazer. Posso ser julgado, pode ser condenado, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Não pare de fazer a obra de Deus por causa de desprezo. Não pare de fazer a obra de Deus porque seu nome não é citado. Muitas vezes o Senhor não cita aqui porque Ele está anotando no céu. Faça. Não faça quando sobra tempo. Tem hora que você vai fazer quando você não tem tempo. Não faça quando você só tem saúde. Faça muitas vezes quando você está com dor de cabeça, não tem. Mas o Espírito Santo fala: faça, minha filha, eu preciso do teu trabalho. Faça quando tudo em volta parece que não vale a pena, mas é para Deus, vou fazer. Essas são as obras de prata,
ouro e pedras preciosas. O fogo vai vir, não vai queimar, mas aí tem um outro grupo: madeira, feno e palha. Essas vão ser queimadas. São as obras que são feitas, né, por vários interesses, menos o para a glória de Deus. São obras que só é feita porque não tem custo demais. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu já não estou sentindo desse negócio, eu não estou sentindo vontade de ir. Pessoas que só fazem quando tudo está bem. Quando agora eu vou, hoje eu vou. Mas quando não está, hoje eu não vou. Não, irmãos. Essas obras vão ser reprovadas. Obra que até o ímpio pode fazer, essas vão ser reprovadas. Deus exige de nós obra de amor. Davi falou: não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Então, pode me trazer desgaste? Pode. Mas qual o versículo que eu falei lá para quem tem desgaste para o nome de Deus? Bem-aventurados que agora, desde agora, descansam no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Seu descanso é onde? Lá no céu. Não corra só atrás dos seus interesses, só atrás do seu emprego, só atrás da sua família. Você não é daqui, você vai ser julgado lá em cima. Amém? Então, o julgamento da igreja não tem condenação, mas vai ter constrangimento, que as pessoas vão ver quantas oportunidades teve e não fizeram para o Senhor como ele merecia. Depois do julgamento da igreja, nós vamos ter as bodas do Cordeiro, né? Que é aquelas bodas que está tanto lá nas palavras de Jesus, do grande rei, né? Eu não vou porque não sei o que, não vou porque não sei o que. É as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo leva a igreja para o Cordeiro, né? E o Cordeiro leva para a casa do Pai. E o Pai, com muita alegria, já acontecia isso no Antigo Testamento, e o nosso Pai, e o Pai com muita alegria vai levar o noivo, a sua noiva, e vai fazer uma grande festa. E ali está no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que são convidados, tá? Bem-aventurados aqueles que são convidados para participar das bodas do Cordeiro. Quantos querem estar naquele dia? Deus deu assim uma coisa tão linda. Eu vi um sonho, né, que para mim foi uma visão. Um pastor amigo meu que o Senhor já levou, um grande homem de Deus. E eu vi ali um salão muito grande, com muita mesa branca. E ele estava lá ajustando essas mesas brancas, o fogo das mesas brancas. E eu entendi: daqui a pouco voltarei para buscar a minha igreja. Então nós já estamos nos últimos dias da igreja. Primeiro evento, julgamento. Segundo evento, bodas do Cordeiro. E vai ter o banquete da salvação. E agora, infelizmente, quando está tendo toda essa maravilha lá no céu, você já está livre do pecado, já está livre da dor, você tem um corpo glorificado e já está com o Senhor. Mas na terra, o que é que está acontecendo? Grande tribulação. O dia da ira do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a grande tribulação. Mas eu queria entrar num assunto que é muito importante, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Qual que é o estado hoje das pessoas que morrem? No arrebatamento da igreja, os que estiverem mortos vão ser ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Eu já vi esses mortos, onde é que estão? Isso é importante. Já vi obreiros celebrar cerimônia fúnebre e ensinando coisa errada. Irmão, fulano aqui vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Vai não. A Bíblia fala aqui com relação ao estado dos mortos. Isso é muito importante. Quando uma pessoa parte para a eternidade, ele não está dormindo. Não, jamais a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, onde você leu: irmão, não quero que vos entristeçais acerca dos que já dormem, né? E fulano dormiu com seus pais ou descansou. Irmão, isso não é uma expressão teológica. Isso é um eufemismo, é uma linguagem que representa a pessoa em relação a nós. Por exemplo, você vai ver lá em 2 Reis, tem uma passagem, e Joacás, se eu não me engano, descansou dos seus pais. Só que esse homem foi desviado do pé à cabeça. Um homem terrível, idólatra, matou o profeta, perseguiu. Está descansando um bendito desse? Tá não. Mas o autor falou: e fulano descansou. O que ele está querendo dizer? Está lá o corpo dele, lá no cemitério, junto com os demais. Nesse sentido é descansar. No plano humano, mas no plano espiritual e teológico não é isso que acontece.
Jesus ele deixou bem claro, algumas pessoas chamam aquela passagem do rico Lázaro de parábola. Ali não é parábola, ali é um relato de Jesus do que acontece no mundo espiritual, porque ali Jesus, toda a parábola, Jesus nem nomes usa. Jesus usa figuras, mas ali ele dá nomes. E Jesus que veio de lá não ia ensinar uma coisa que não fosse real. Não, eu estou contando isso aí, mas não é isso que está acontecendo lá. É sim, Jesus não ia brincar com o tema dele. Ele falou que houve um homem que foi lá, que era pobre, mendigava e tudo, né? E houve um homem avarento, porque Jesus estava falando sobre a avareza dos fariseus. E ele foi dar uma aplicação prática sobre o destino dos avarentos. E aí nesse destino Jesus vai dar um relato de o que acontece quando as pessoas morrem. Uma pessoa menos favorecida socialmente, que é Lázaro, o pobre, que mendigava o pão, né? E o rico, que é o avarento. Tanto é que nem nome o senhor quis dar para ele, mas é o avarento. E a Bíblia diz que Lázaro, o anjo de Deus, o levou. Mas quanto a rico, só fala lá da morte, e ele morreu. E agora na eternidade ele vai entrar em detalhe, né? Que lá no detalhe estava o rico, lá no descanso do seio de Abraão, que é tipo o paraíso do Antigo Testamento, até que Cristo levou para o terceiro céu. Mas desde o Antigo Testamento, os salvos já tinham lugar de descanso. E estava lá Lázaro descansando. E o rico grita lá do inferno: olha, manda ele molhar a ponta do dedo na água e venha molhar minha língua, porque estou ardendo nesse chão. Não, tem uma grande passagem. Quem está aqui não pode passar para ali. Não vou entrar nos detalhes, mas quem leu a passagem sabe. O Senhor está dizendo uma realidade, estado de consciência. Uma pessoa, quando ela, o corpo, o espírito dela já sai, ela já vai para um desse destino: descanso eterno, ou já acorda no inferno. Ah, mas fulano dormiu como um passarinho e morreu. Meu irmão, você não está preparado, o bichinho está no pesadelo até hoje. É lamentável o fato. O fato de uma pessoa morrer dormindo não quer dizer que ele está lá no céu não, viu? Muitas vezes dormiu. Ah, mas fulano sofreu tanto, estava com câncer, morreu com tanto sofrimento, e ali, né, os pecados dele foram perdoados. Sofrimento não apaga pecado. Não apaga. Sofrimento é um meio de Deus trazer quebrantamento para o coração do pecador. É um agente de Deus para ver se a pessoa repensa. É porque não dá para dar testemunho. Eu vou muito no hospital e já vi pessoas partirem e deu muitas experiências, mas não vou poder contar, né? O sofrimento é um agente de Deus para trazer quebrantamento, arrependimento e salvação. O fato de uma pessoa ficar a vida toda numa cama, já foi visitar gente que mesmo só não quer saber disso não. Então, não pense que sofrimento vai dar salvação, viu? Não pense que porque dormiu e já morreu, também está salvo, não. Salvação é ter o nome escrito no livro da vida, quem se preparou para morar no céu. Então, há um detalhe muito importante. Então, o que eu quero dizer é sobre o estado intermediário. Não existe sono da alma. Há um segmento religioso que prega o sono da alma, que diz que as pessoas morrem, estão dormindo. Não estão, né? Nós já vimos aqui o caso de Lucas capítulo 15. Vimos lá que Moisés, que morreu, apareceu com Elias no monte com Jesus, consciente. Nós vimos que Jesus lá na cruz do Calvário, quando estava com os dois ladrões, o ladrão arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando ele está no paraíso. Olha que coisa linda que Jesus falou. Quem lembra o que Jesus falou para ele? Vamos repetir? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então não vai estar lá dormindo não, porque o nosso Senhor não está dormindo, vai estar acordado, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E Apocalipse fala das almas, né, que estão lá no pé do altar. Tem várias outras passagens que deixam claro: ninguém está dormindo. A expressão dormir não é uma expressão teológica, é uma antropopatia ou expressão cultural. É uma maneira de nós referirmos aos mortos. Fulano descansou. Mas em relação a nós, no Brasil tem, né? Fulano bateu as portas. Fulano trocou de roupa, agora é um de madeira, né? A gente tem essas manias aqui. Então a expressão dormir e descansar não é uma expressão teológica, é uma expressão cultural. Está dando para entender?
Então nós temos aqui uma coisa muito importante que eu já vou adiantar aqui. E quem está morto, conhece, lembra das coisas que aconteceu aqui? Acho que é uma coisa que inquieta muita gente, né? E é uma pergunta constante. Ô Jair, quem morreu lembra das coisas que está aqui? Porque uma mãe que teve um filho desviado e lembrar do filho, a bichinha não vai ter descanso no céu. Vai ter. Sabe por quê? O que vai acontecer? Eu pergunto para os irmãos: Deus vê os homens fazer o mal na terra? Vê ou não vê? Os anjos veem os homens fazendo mal para o povo de Deus? Os anjos veem? Vê assassinar crente? Vê os homens matar o povo de Deus? E a Bíblia fala que Deus entra em depressão? Nem anjo. Por quê? Porque Deus tem uma estrutura perfeita. Quando um crente ele é salvo, ele passa a ter uma estrutura perfeita como a do Senhor. Então ele vê as coisas como Deus vê. Por exemplo, a mãe pode lembrar do filho? Pode, mas a mente dela já foi adaptada. Ele foi meu filho lá. Foi meu filho lá, como toda a criação. Não vai ter mais esse sentimento que nós temos aqui. Esposa, né? Tem uns que são tão apaixonados, que tem um amigo e a esposa dele aqui, os bichinhos são apaixonados. Mas lá no céu não vai rolar nada. Não vai ter nenhuma química, porque o nosso corpo é glorificado. Tá? Não tem esse negócio de, esposa, tá, vamos continuar, vai não, meu filho. Aqui agora nós somos como os anjos. O Senhor diz que os que forem dignos serão como os anjos, né? Natureza transformada. Então, vai me lembrar do mal? Vai. Porque como é que você vai cantar lá no céu? Senhor, eu te dou graça porque eu vim. Eu vim não lembro. Se você não lembra onde você veio, como é que o Senhor vai enxugar os seus olhos da lágrima se você não lembra nem por que você chorou? Você vai lembrar, mas com uma estrutura perfeita. Você vai lembrar de quem fez mal para você. Alguns crentes foram mortos por outros, mas a mesma perfeição de caráter que Deus tem em perdoar quem fez mal. Ele lembra, mas isso não abala a estrutura de Deus, nós vamos ter também. Por isso que nós vamos lembrar perfeitamente das histórias, vamos lembrar de tudo, mas com uma nova estrutura psicológica perfeita. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Está dando para entender? Então não tem problema nenhum uma pessoa conhecer o outro lá e lembrar de onde ele veio. Nada daquilo vai abalar a sua estrutura. Amém? A primeira e a segunda ressurreição. Nós vamos passar mais uma coisa aqui, antes de passar para o próximo para encerrar o tom. Meu Deus, 9 horas e 11, né? Só a questão da ressurreição. A Bíblia fala, bem-aventurado e santo aquele que é chamado faz parte da primeira ressurreição. Ai daquele que está na segunda ressurreição, né? Ou seja, a primeira ressurreição são todos que vão ser ressuscitados para a vida eterna. Segunda ressurreição são para a condenação eterna. Só que a primeira e a segunda ressurreição, a primeira ressurreição que é para a vida eterna, assim como a vinda de Jesus é desmembrada em duas fases. A primeira ressurreição, que a gente chama de ressurreição da vida, ela também são algumas etapas. Primeiro, por quê? Quando a igreja vier, quando Jesus voltar, já vai ter logo a primeira lá, que os mortos serão ressuscitados. Mas a Bíblia fala também que os mártires da segunda, da grande tribulação, vão ser ressuscitados também. E depois, no final do trono branco, do milênio, outro grupo vai ser ressuscitado. Então, a primeira ressurreição não quer dizer só uma. É uma que nós vamos chamar de ressurreição da vida, que envolve todas as pessoas que são ressuscitadas para a vida eterna, fazem parte da primeira ressurreição. Do arrebatamento da igreja, o dos mártires da grande tribulação e do milênio, os que foram fiéis a Deus. Deu para entender? A segunda ressurreição é só uma vez. É todos que vão ser ressuscitados lá no trono branco para o julgamento final e serão lançados no lago de fogo. Tá certo, irmão? O próximo slide eu vou correr aqui, tá? Posso dar para os irmãos segurar só um pouquinho? Pode ser? Pode. Só porque para ficar tempo com vocês, eu não vou falar sobre tudo. Então eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês sobre a grande tribulação. Já falamos alguma coisa sobre a grande tribulação, que enquanto a igreja está no céu, na terra tem a grande tribulação. A igreja está lá, na terra a grande tribulação. Mas o que está acontecendo aqui na terra? Vimos que a igreja vai ser arrebatada e vamos ver a manifestação do anticristo. A partir do momento que a igreja é levada, a Bíblia diz que nós sabemos o que o retém, então o Senhor vai permitir
um líder mundial, que o apóstolo João, que deu esse título para ele de anticristo. O apóstolo Paulo dá para ele o nome de homem da iniquidade, o homem perverso, né? Então, quando a igreja estava arrebatada aqui na terra, então vai começar agora a grande tribulação. Nesse período, então, o anticristo já se manifestou, e o livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre ele. Paulo, eu vou ganhar tempo aqui com vocês. Paulo diz que esse homem, a irmã já leu aqui, que ele é o homem do pecado que se opõe e se levanta contra tudo que se diz Deus e irá sentar no trono, que é lá no templo que vai ser reconstruído como Deus, e vai querer ser adorado como Deus. Então Paulo já deu a dica de quem será essa pessoa. Será um homem, que ele chama de homem da iniquidade, e ele será empoderado, ou seja, ele vai receber uma carga de poder. Os irmãos sabem, né, por exemplo, aqui no Brasil, mas principalmente na África, no Haiti, tem pessoas que fazem pactos com Satanás, e eles fazem vários rituais, que dependendo do ritual que eles fizerem, eles recebem mais poder de Satanás. Todo mundo sabe disso, né? E tem vários pactos, né? E tem pessoas que são muito poderosas. O anticristo vai ser uma pessoa como nunca existiu. Ele vai ter um poder como ninguém nunca teve, porque vai ser a trindade satânica: o anticristo, o dragão que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então ele vai receber um poder como nunca teve. Ele será contra qualquer religião, né? Esse anticristo, uma característica que nós temos que entender: ele será contra toda religião. Primeira coisa que nós temos que entender, a primeira Apocalipse capítulo 3, quem é esse homem? Ele é um líder político, ele não é líder religioso. Muita gente fala do Papa. Papa é líder religioso, ele não é o anticristo. O que João fala lá atrás é do espírito do anticristo, que já opera desde aquele dia. Homens e mulheres, né, impulsionados por Satanás, que perseguiam a igreja, que odeiam a Cristo. Você teve vários, mas o anticristo está no capítulo 13. Eu vou falar para ganhar de tempo, tá bom? No capítulo 13 ele fala de uma besta, uma linguagem figurada. É uma besta, um animal, porque esse homem tem uma natureza maligna. Ele é um homem mau, um homem perverso. E a melhor designação que acharam foi besta, um homem perverso, que será levantado do mar. Lá na frente ele fala que lá são povos, línguas e nações. Ou seja, o mundo vai aclamar esse homem como seu líder mundial. O mundo vai dar esse poder. Primeiro, Satanás já deu para ele. Ele vai nascer de uma família satânica, que já está se preparando há muitos anos para que ele nasça nessa família. Toda a família é satânica. E quando ele vier, então, né, ele vai ter uma oratória, ele vai ter uma influência muito grande. Esse homem, então, ele vai ser aclamado, levantado. Ele vai vir levantado das águas. E quem lê no livro de Apocalipse, capítulo 13, que estou falando para ganhar o tempo, ele diz que ele receberá poder sobre todos os povos, línguas e nações. E todos os homens, os que não têm o sinal de Cristo, irão adorá-lo. Porque ele quer ser Deus, ele se intitula Deus. Ele não é líder religioso, ele é um líder político, porque ele vai governar as nações, assim como Cristo. Cristo, ele vai governar as nações. E é muito mais do que líder religioso. Então ele vai ser um líder político, aclamado pelas nações. A ONU, todas as grandes organizações vão estar sujeitas a ele. E ele, todas as nações, além de reconhecer a sua soberania, o adorarão. E a Bíblia diz que ele escancará a sua boca contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Senhor. Então é muito importante nós sabermos que esse anticristo, como nós falamos aí, é um líder mundial, né? É um líder político. Ele não aceita a religião, como nós vimos em Tessalonicenses. Então o ecumenismo. Não, o anticristo não será ecumenista, porque ele não aceita outra religião. Ele só aceita ele ser adorado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o falso profeta, que vai complementar isso aí. Então não vai ter. Ele vai querer ser adorado como Deus. Já acontece hoje na Coreia do Norte. O presidente lá da Coreia do Norte, ele não aceita a religião. Ele é a religião de lá. Então isso não é fato novo. Vários homens faraó, vários reis já quiseram ter o título de Deus. O César, bispo de Roma, né, os imperadores, todos quiseram ser Deus. Isso não é fato novo. Só que esse é diferente, porque ele vai ter uma carga de poder recebida de Satanás, que a Bíblia diz que o dragão vai dar a ele poder. Então ele vai ter poder para operar coisas espantosas aqui na face da terra. E
No mesmo capítulo 13 tem outro personagem. A Bíblia diz que a besta nasceu, emergiu do mar, e no mesmo capítulo fala de outra besta, mas que ela emergiu da terra. Do mar foi todos que aclamaram, da terra é de uma região específica. Mas olha a particularidade: enquanto o primeiro tinha 7 cabeças, 7 chifres, aquelas coisas tudo fora de poder, a Bíblia diz que esse segundo, que emergiu da terra, tinha 2 chifres como de cordeiro. Falsa religião, querendo imitar o poder de Deus. E ele, olha agora, preste atenção, ele vai receber poder e autoridade da besta, que é o anticristo, vai passar para ele, e ele vai ter poder para operar, a Bíblia diz, sinais e maravilhas, que se possível até os escolhidos enganariam, ele fará cair fogo do céu. Então esse sim vai ser um líder religioso. Mas como é que funciona esse líder religioso? Ele é um ecumênico? Não é ecumênico. Se você lá em Apocalipse capítulo 13, leia quando chegar em casa. Ele vai fazer com que todos os homens adorem a besta, o anticristo. Não tem ecumenismo, não pensem que tem ecumenismo. Ele não aceita a religião, e o falso profeta, que está lá no capítulo 13 de Apocalipse, que é a besta que tem 2 chifres, ele fala com que todo mundo adore a besta. Olha o que vai ser, ele vai fazer uma imagem, essa imagem vai receber vida, e vai ter alguma tecnologia, alguma coisa diabólica, e todos, a Bíblia diz que todos vão adorar. Olha o nível de autoridade que o falso profeta tem. É ele, é o falso profeta. Ele vai determinar que o falso profeta que vai ter esse poder, vai determinar que os homens só possam comprar e vender se aceitarem o sinal da besta. É ele que vai promover isso. E eu queria falar agora sobre o sinal da besta, que é outra coisa que deixa os bichinhos tudo atribulado. Quando foi na época do CPF, todo mundo falou que o sinal da besta era o CPF. Depois falaram que era não sei o quê. Depois falaram que tinha umas coisas na sandália que tinha. Agora falaram que é o Pix. Depois falaram que o sinal da besta estava dentro da vacina. Irmãos, vamos pensar em uma coisa. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. O sinal da besta pode ser o chip? Pode, mas vamos entender aqui o que envolve o sinal da besta. O sinal da besta, irmão, não é apenas um instrumento que vai marcar a pessoa, é muito mais do que isso. Um sinal da besta, olha só, vamos voltar para Apocalipse capítulo 13. E ele faz com que todos, grandes e pequenos, só possam comprar e vender se aceitarem o sinal da besta. Isso quer dizer então que toda a humanidade vai ter que fazer uma opção. Você não vai estar andando na rua, de repente está com um aparelho lá e te fala: meu Deus, eu estou com o sinal da besta. Irmão, eu estou com o chipzinho aqui, porque no meu serviço pediram para colocar o chip, agora eu estou com o sinal da besta. Não é isso. O sinal da besta é muito mais do que um instrumento. O sinal da besta é o segundo pecado que não tem perdão. O primeiro é blasfêmia. Nós vamos ver aqui, lá na frente lá, nós vamos ver que a marca da besta, ela não haverá perdão. Lê para nós rapidamente, pastor. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 10. E depois Apocalipse 24, por gentileza. A marca da besta é uma coisa tão séria que não tem perdão quem receber. Mas por que não tem perdão? Vamos falar aqui agora. Vamos ler. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado no fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quem adorar a besta e aceitar o seu sinal. O outro, Apocalipse 24, versículo 4. 24. Aleluia. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que eu queria? Preste atenção.
O sinal da besta é muito mais do que só um chip ou um instrumento. Junto com isso, a pessoa só recebe esse instrumento. Primeiro, ele tem que fazer uma renúncia, adorar a besta. Então, não é só receber o sinal. Por isso que não tem perdão. Porque, para receber o sinal, você primeiro tem que declarar: a partir de hoje, eu nego a minha fé, nego Jesus Cristo, eu não quero passar fome, não quero passar perseguição, e aceito fulano de tal como meu Deus e meu Salvador. Então, não é só, irmão, um instrumento. Por isso que eu não tenho que ter medo. Tem um negócio aqui na minha mão. Não. O sinal da besta envolve uma atitude, assim como nós temos, não pregar o evangelho e fazer um apelo. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Que Deus perdoe? E a pessoa: eu quero. Assim é o sinal da besta. A pessoa vai escolher entre renunciar à sua fé, porque o anticristo não aceita nenhuma religião. A pessoa vai escolher: vou abrir mão e vou aceitar esse sinal e vou adorar, ou não. O Senhor está falando: quem aceitar o sinal da besta e adorar, não tem mais salvação. Está dando para entender? Então a preocupação não é tanto se é o Chico. Na vacina tem, não tem nada com isso. Ela envolve uma decisão. E esse sinal só vai ser implementado após o arrebatamento da igreja. Então é muito importante esclarecer. Qualquer coisa que aparece aí é o sinal da besta. Não é assim. Sinal da besta envolve uma decisão que o homem vai ter que tomar: renunciar à fé ou não renunciar à fé, morrer por causa da minha fé, ser torturado por causa da minha fé, ou me poupar do sofrimento para que eu receba a marca da besta. Então é muito importante isso aí. Queria concluir com os irmãos. Se há alguma pergunta que ficou assim no ar que possa ajudar os irmãos, já está bem em cima, né? Mas tem alguma coisa que não ficou muito clara? Oi? A irmã está falando: irmã, eu não vejo a Bíblia falar de avivamento antes da vinda de Cristo. Eu vejo falar de apostasia. O que tem no livro de Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa disposição de Deus de derramar um avivamento já começou há 2000 anos atrás. Todas as vezes que a igreja buscou a Deus, né, os grandes homens de Deus, e a igreja deu ouvidos à mensagem, houve um avivamento. Tivemos Wesley, Savonarola, tiveram vários homens de Deus em vários lugares, que até boatos foram fechados. Tivemos vários avivamentos. Mas esse avivamento começou há 2000 anos. Acontecerá que nos últimos dias, e Pedro diz que já era um dia dele, todo mundo cheio do Espírito Santo, falando língua estranha. Olha, o Senhor já falou mesmo desse dia, que nos últimos dias. Então os últimos dias já começou lá. O que a Bíblia fala são duas coisas: apostasia, e se porventura quando o Filho do Homem voltar haverá fé na terra. Então eu não vejo assim: então você duvida? Não, eu creio que Deus pode levantar um grande avivalista, mas não, a Bíblia não tem orientação de um grande avivamento antes da vida do Cordeiro. Pelo contrário, fala da grande apostasia. Mais alguma coisa? Pastor, o senhor falou a respeito dos idosos. Sim. Que morreram. O senhor falou que eles não dormem, mas vão ressuscitar. Como que é esse trâmite aí? Muito importante, maravilhoso saber que seu nome é Israel. Israel fez uma pergunta linda. Sabe que a pessoa não está dormindo? Quando ela morre desde o Antigo Testamento, ela está no céu. Por que ela vai ser ressuscitada? Já não está com Jesus? Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela visa a restauração completa do homem à imagem e semelhança de Deus. O pecado fez com que hoje eu e você, os bichinhos tão bonitinhos, morrem e os bichos vão comer. Foi da vontade de Deus isso? Foi não. Então a ressurreição visa a restauração completa. Já está lá o Espírito, mas Deus quer esse corpo, porque esse corpo foi Ele que fez. Então o propósito dessa ressurreição, o propósito de Deus é restauração completa. Só que graças a Deus, irmão, essa minha pança não vai estar mais no dia da ressurreição, né? Quem é pequenininho, quem não tem braço, quem não tem perna, né? Claro que já não vai ser aquele corpo, já vai ser o corpo perfeito, porque todas as deficiências que nós temos é consequência do pecado. Nós receberemos o corpo glorioso.
Tudo que foi feito em pecado, deformidade, doença, quando o corpo vier, fica tranquilo que o teu corpo vai ser uma bênção. Você entendeu? O propósito é exatamente esse, porque Deus quer esse corpo de volta. Aí algumas pessoas perguntam, como é que pode, irmão Jair? O peixe comeu, foi queimado. Irmão, eu pergunto para vocês, Deus tem condição de saber onde estão as partículas de quem morreu há 3 mil anos atrás? Tem ou não tem? Está em algum lugar. Deus tem condição, olha o vale de ossos secos, que coisa linda. Os ossos estão sequíssimos. Não tem mais jeito de viver. Profetiza ao Espírito, ossos secos, recebam vida. E ali morrer carne, depois veio o Espírito e morrer. Esse é o nosso Deus. Então o Senhor quer de volta tudo aquilo que o pecado levou, né? Foi desse jeito que eu queria você, Antônio. Foi desse jeito que eu queria você, Antônio. Pecado e Satanás pensou que você que ia roubar você de mim, mas tu está na minha presença com o corpo que eu queria te dar. Por isso que essa ressurreição, entendeu? Pastor, dentro do que o senhor falou no dia 2, o senhor falou sobre o sinal da besta. Sim. Eu acredito que dentro da minha ignorância, muitos também têm essa dúvida. Gostaria de saber se é um mito em relação ao número 666. Alguns dizem que em organismo romano, que tem escrito no chapéu do Papa, Vivi, que é o V, o I, que representa 666. O senhor pode explicar para nós se é um mito ou... Primeira coisa, o sinal em si ele é o menos importante, né? Sim. O importante é que ele está associado, que é o número de um homem. Então, de certa forma, as pessoas elas vão ser marcadas, né? Não sabemos como é que vai ser essa marca, de acordo com uma coisa que o homem concebeu. E nós sabemos que o número 7 é a perfeição de Deus. E o 6 é o máximo que o homem consegue chegar, ou que o homem acha que chegou. Né? Quando houve o Hitler, né? Os arianos, nós vamos criar uma raça impura, né? Os super-homens, não aconteceu nada disso. Né? Os homens perfeitos, não aconteceu. Então, os homens estão em busca desse homem perfeito. Então, o ápice do que eles podem chegar. Né? Então, pode ser um mito no seguinte sentido, que não necessariamente vai ser um número 666. Né? Pode não ser, e eu acredito que não seja, porque ele associa que é o número de um homem. Então, está associado com o objetivo que o homem tem de implantar um sistema em que ele é o máximo que tem o controle de tudo. Deus é afastado. Entendeu? Então, como eu falei, é a marca da besta. Nós não devemos nos preocupar tanto com qual instrumento, mas o que envolve a marca da besta? Renúncia da fé e aceitá-la. Eu aceito para que eu possa comprar e vender. E junto com esse aceito, eu também passo a ser. Eu não estou queimado essa pegada. E daí, junto com isso, vai mover a adoração por tribunals lá. Tá certo, parece que não. Pastor, deixa eu ver se eu entendi direito. A grande tribulação. Durante a grande tribulação, quem aceitar vai receber o sinal. Não. Não é durante a tribulação. Quem aceitar, sim, é durante a grande tribulação. Certo. Porque já está desde o falso profeta dominando o mundo. Isso. Então, quem aceitar, recebe o sinal. Quem não aceitar? Perseguição. É por isso que fala que a besta vai perseguir os santos. E lá na ressurreição dos que nasceram, ou foram perseguidos, fala dos mártires da grande tribulação, que foram mortos pela besta e pelos dominantes do mundo, né? Então, vai ter os mártires. Você perseguido de uma maneira mais cruel que eu não possa pensar. Você perseguido de forma, muita tortura, hoje, irmãos, está difícil, mas imagine naquele dia com esse mundo cheio de demônios. Mas se soltam muitos demônios. Então, se hoje tem lugares que as pessoas nos odeiam, por sermos crentes, imagine naquele dia. É muito demônio, um ódio cruel. Então, eles vão ter um requinte de crueldade no que eles vão fazer, da forma que eles vão ali triturar, martirizar os crentes. Muita tortura, as mais cruéis possíveis. Aquela inquisição que teve na Igreja Católica na Idade Média, que a pessoa era sentada no ferro, depois colocava ferro quente e ia queimando ela aos poucos, que lá vai ser fichinho.
boa parte dessas igrejas grandes, eu acredito que vão ser centros de tortura, vão ser convertidos em outras coisas de perseguição. Vai ser uma coisa terrível. Esses que forem torturados, mas permanecerem firmes. Sim. Isso que eu quero saber. Mas vamos fazer uma coisa que me lembrou que é muito importante. Porque muita gente fala a mim assim, irmão Jair, e eu já vi gente perdendo assim, irmão, se você não for arrebatado, mas se você der o seu sangue, você vai ser salvo. Mas não, seu sangue não salva nem barato. Nem barato salva. Não adianta a pessoa, não, qualquer coisa eu morro lá. Não, Senhor. Tem que ter profundo arrependimento, uma profunda reconciliação, porque quem ficou, ele estava desviado. Então tem que ter um profundo arrependimento, reconciliação com o Senhor e perseverar, a despeito das torturas. E aí sim ele vai ser salvo, e depois, no final da grande tribulação, o Senhor vai ressuscitar para ele reinar com ele no milênio. Entendeu? Mais alguma coisa que não ficou muito clara? A respeito da grande tribulação, da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Pelo que estudei, os antigos, eles criam que de fato a igreja passaria pela grande tribulação, não seria arrebatado antes. Este é um conceito mais moderno, né? São histórias mais modernas, não é histórias, né? Eles são mais modernos. Mas por que no Velho Testamento, tanto é em Roma, a gente vê no Novo Testamento também, os cristãos tendo que não negar sua fé e morrendo, como a gente viu agora em Apocalipse, eles vão ter que não negar o Senhor, vão ter que perseverar na fé. Por que o Senhor retiraria a igreja no momento que é para ela, de fato, mostrar que crê e mostrar que não vai se entregar e negar, como no caso da besta, da marca da besta? Por que o Senhor tiraria a igreja antes desse momento? Muito importante essa pergunta. Por que o Senhor tiraria a igreja, pouparia da grande tribulação? Por causa dos propósitos de Deus. Tudo tem um propósito. Quando a igreja foi instalada, foi um ambiente de adversidade, o mundo todo era pagão. Então, quem era considerado uma divindade eram os imperadores. Então, implantar a igreja naquele contexto envolvia, tanto é que morreu milhares de cristãos. Mas cada cristão que morria era semente, nascia mais cristão. Então, ela foi criada no contexto de adverso, foi implantando, que dos 12 apóstolos, 11 morreram martirizados. Partido no meio, foram rasgados, um boi puxou de um lado, outro puxou do outro, todos morreram. Mas isso não criou a igreja, ela estava na sua fase de implantação. Então não podemos esquecer, o propósito foi criação da igreja no contexto da adversidade. O próprio Jesus falou: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não trazer não, vim trazer a espada. Desde esse momento em que a minha igreja é implantada, pai contra filho, filho os inimigos serão atacados do seu pai. Isso aí no contexto da implantação. Agora, no relógio do Senhor, há um tempo, nós sempre estamos falando do mal, há um tempo em que Deus tem um tratamento com a humanidade. A despeito dos sofrimentos do crente, há um relógio, há um programa de Deus. Tanto é que nós estamos na dispensação da graça, favor ou dispensação do Espírito Santo. Há 2000 anos que essa janela está aberta. Por isso, então, que essa janela vai fechar. E qual vai ser a recompensa? Recompensa para quem deu valor, e tribulação para quem não deu valor. Então, há esse propósito, e há um contexto de cada coisa. A Bíblia fala uma coisa, sofreu muito crente no passado? Houve. Mas Jesus, ele pontuou, apagou aqui? Jesus, ele pontuou a história da humanidade em alguns eventos. Jesus, ele pontuou, já deu para escutar? Sim. Ele pontuou a história da humanidade com alguns eventos, inauguração da igreja e o tempo da volta dele para livrar os seus. Então, é o próprio Jesus que estabeleceu um tempo em que haveria de dar livramento aos seus. Muitas pessoas falam, mas irmão Jair, era o pensamento de muitos antigos. Mas a grande tribulação é uma forma de purificar a igreja. Isso é a nossa visão.
Mas se a gente for ver a forma de Deus trabalhar, não é essa a visão que Deus quer, né? Como nós vimos, a grande tribulação é a ira de Deus. E ira sempre foi. Tem as várias passagens, eu não ligo para ganhar tempo. Mas o propósito da grande tribulação é o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. É juízo. Primeiro juízo no dilúvio, segundo juízo, Sodoma e Gomorra, né? E o Senhor tem um outro juízo, é o dia da ira, em que todos os moradores da terra saberão e tremerão diante da voz do Senhor que eles rejeitaram. Então é por causa disso. A pontualidade de Deus é o dia da ira. E Paulo diz: o Senhor nos livra da ira futura. Mas não é da ira lá do inferno, porque nós já estamos, né? É da ira desse dia que Deus, no seu cronograma, no seu relógio, colocou cada evento no seu tempo certo. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não. Nós vimos final lá na frente ainda. Esse é o dia da ira. É a prestação de contas dos moradores da terra por terem rejeitado. A irmã perguntou se a grande tribulação já é o juízo final. Não é. A grande tribulação é a prestação de contas, porque, irmãos, se vocês forem ver, a história da humanidade dá praticamente uma semana de 7 mil anos. Se vocês forem ver, por isso que tem um grupo que nós chamamos de dispensacionalistas. Então, esses 7 mil anos da história, nós temos a primeira fase, a segunda, um milênio vai completar os 7 mil anos, né? Então, os homens, até agora, nesses 6 mil anos de história da humanidade, ainda que possa ser figurado ou não, os homens nunca deram valor. Deus colocou o homem para administrar a terra, o homem está destruindo. Está. É o dia da prestação de contas. Por quê? Quando terminar esses 6 mil anos agora, quem vai reinar? Jesus, que é o último reino. Quem vê a visão de Daniel, viu uma visão que ele tem uma estátua. Aquela estátua tem todos os reinos. O último reino, né, que é o pé de barro com ferro, que é o Império Romano com mais um outro que não se mistura. A pedra vem e bate bem aonde? No pé, e destrói toda a história do governo humano e implanta o governo de Deus por 1000 anos. E depois vem o juízo final. Então nós vemos aí uma cronologia, 7 mil anos de história, 6 mil anos de oportunidade, e os homens não deram valor. Por isso que o Deus vai cobrar aqui na terra. Você sabe que nós gastamos mais de 40 trilhões de dólares com armamento. Trilhões de dólares. E a África passando fome. Mas por que Deus não manda? Não, já mandou recursos para a terra. Por que Deus não vê a aflição do aflito? Vejo sim. Tem recurso e inteligência para os homens, eles se ajudaram. Mas os homens pegam o que eu dei para eles para a destruição. Isso é o homem. Eu vejo, mas eu dei para o homem a capacidade. Mais de 40 trilhões de dólares por ano. Deus vai cobrar ou não vai? Bomba nuclear, não sei o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Então, o juízo final vai ser outro momento. Antes desse juízo, os homens vão esperar 1000 anos, que nós vamos falar na aula que vem, né? No encontro que vem, sobre esses últimos 1000 anos. Tá certo? Amém. Amém? Qualquer coisa, irmãos, podem anotar, e está no próximo. É um pouco corrido, mas eu queria pelo menos que vocês tivessem um panorama dos acontecimentos e um pouco de segurança bíblica sobre isso também. Amém? Vamos ficar de pé. Convido aqui a pastora Fátima para fazer um coração.